Vivemos dias difíceis, dias de provação, dias de luta. E nessa noite o Senhor quer te encorajar nessa noite. O Senhor está te chamando nessa noite de valente e de guerreiro. Olha para quem está ao seu lado e diga: você é uma valente, você é um valente de Deus. Amém. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre escolheu homens valentes. Deus nunca chamou alguém que era medroso. Por isso você está aqui, Deus chamou. Você é uma mulher, você é um homem de coragem, um homem que Deus escolheu. Diga para quem está ao seu lado, diga: você foi escolhido. Você foi escolhido. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus: e chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul, e Ziglag a tinha ferido, e Ziglag a tinham queimado a fogo, tinham levado cativas as mulheres, e todos que se achavam, tanto grandes quanto pequenos, a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-a queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levaram cativo. Então Davi e o povo que se achava com eles alcançaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativos, a Ionã, a Jezrita e a Abigail, que fora mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, mas a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: trazei-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, de certo que alcançará, e tu libertarás. Repita comigo: mas Davi, com força, diga assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor. Para nós entendermos essa história, nós temos que ver no capítulo 27, como que aconteceu essa história. Davi estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo e Davi ele vai para o lado dos filisteus. Diz no capítulo 27 que ele tem um amigo ali chamado Gade, e Aquis, que era de Gade e era o rei dos filisteus, e ele vai para aquele lugar, ele fica ali com os filisteus, fugindo de Saul. E diz então que Davi fala assim: é melhor eu ficar aqui, que Saul não vai mais me perseguir. Então Davi acaba ficando ali com os filisteus, mas Davi fala para o seu amigo dizendo: eu preciso de um lugar. E aquele amigo que era rei, ele fala assim: vou te dar um lugar, vou te dar uma cidade. Então deu Ziglag para Davi. Então Davi foi para com sua família e seus 600 homens para a cidade que nós estamos lendo no texto, chamado Ziglag. Então não esqueça disso: Ziglag, cidade onde Davi estava com o seu exército e com toda a sua família. E Davi, estando naquele lugar, ele vai ali, ele mora durante 1 ano e meio, ele está ali com todo o seu povo. E Davi então começa a pelejar com várias pessoas. Se você olhar no capítulo 27, você vai ver que ele estava lutando com vários inimigos. E lutavam porque Davi era um homem guerreiro. E quando nós olhamos para o texto, nós temos que ver assim que existem batalhas na nossa vida, existem lutas, mas nós precisamos, como guerreiros, enfrentar essas lutas, enfrentar as dificuldades e não olhar para os obstáculos, não olhar para aquilo que está ao nosso redor, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nessa noite eu queria trazer uma palavra, e o título dessa mensagem: as minhas promessas são maiores que a minha dor. As minhas promessas são maiores do que a minha dor. Nós olhamos um homem que tinha uma promessa de Deus, era um homem que venceu guerras, era um homem que começou vencendo um gigante, e era um homem
homem que tinha vencido muitas guerras, e quando ele estava na guerra, aconteceu algo dentro da sua casa, que ele perdeu toda a sua família e todos os seus filhos. E diz assim que por que ele perdeu? Porque é uma retaliação dos amalequitas. Os amalequitas resolveram então ir atrás de Davi e pegaram toda a sua família. Nós aprendemos que nós temos um inimigo comum, que é Satanás, e ele não brinca em serviço. Na terça-feira nós estamos estudando na escola bíblica as sutilezas de Satanás. Ele entra com sutileza, ele quer destruir as famílias. Ele está querendo destruir as famílias, e por isso nós temos que estar como um soldado atento a essa luta. E Davi então estava guerreando, e a cidade estava desprotegida, a família estava desprotegida. O que nós aprendemos é que nós não podemos deixar o nosso lar desprotegido, nós não podemos deixar o inimigo então se andar e fazer morada, como diz o pastor esses dias. Ele contou a história do homem que colocou, o Satanás queria só colocar um prego na casa. E depois, quem estava aí na quinta-feira passada, a história daquele prego foi entulhando um monte de coisa, e de repente aquela casa virou uma tremenda de uma confusão. Então Davi teve muitas guerras, venceu muitas guerras, mas perdeu dentro de casa. E nós vemos nos nossos dias hoje pessoas que têm um sucesso, estão de sucessos na vida externa, mas dentro da casa vive uma derrota, dentro da casa vive uma tristeza, dentro da casa vive uma realidade que não é o sucesso que mostra lá fora. E Deus nessa noite Ele quer nos trazer, nos dizendo assim: você precisa pelejar, você precisa se posicionar, e nós precisamos nos levantar antes que a situação aconteça. Olhando para o texto, nós vemos aqui que Davi chega ali depois de 3 dias. Davi queria então ir para a guerra contra Saul. Davi queria lutar contra o seu próprio exército. E lá na frente depois, Davi ia tomar conta de Israel. E naquele momento que ele não pôde ir, ele voltou para casa. Andou 3 dias e voltou para casa. E quando ele achou a cidade inteira desolada. A nossa preocupação, muitas vezes nós nos preocupamos com a aparência, com as pessoas, o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão falar, e esquecemos do que está dentro da nossa casa. E se nós temos que olhar para dentro de nós também. E por que aconteceu tudo isso? Uma outra coisa que nós aprendemos é que Saul devia ter destruído os amalequitas. Mas quando teve a guerra, ele pegou o rei e levou para casa, ele não destruiu. Então, como ele não destruiu, lá na frente teve essa situação aqui. E o que nós aprendemos com isso? Que tem coisa na nossa vida que nós precisamos destruir. Tem coisa na minha vida e na sua vida que nós precisamos tirar e destruir, para que lá na frente não torne tropeço na nossa vida. Que lá na frente isso não venha atrapalhar a nossa caminhada. Então, como Saul não destruiu os amalequitas vieram contra Davi e conseguiram entrar na cidade e conseguiram queimar tudo, conseguiram levar os seus filhos. E nós vemos aqui o cuidado de Deus. Quem tem promessa de Deus nunca morre. Aleluia. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Eis que estou convosco todos os dias. A palavra de Deus, Jesus fala também na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estou convosco. Então assim, Deus permitiu então que o material fosse tocado. Deus não permitiu que a família dele fosse tocada. Então, enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua família. Amém. Olha para quem está ao seu lado e diz: enquanto você está aqui, Deus está cuidando lá. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui intercedendo e clamando, Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está salvando, verdade, Deus está libertando vidas. Amém. Aleluia. Enquanto Amém. nós estamos em nome aqui. de Jesus. Por isso, quando nós nos posicionamos e dizer: Senhor, salva meu vizinho, salva quem está à minha direita, salva quem está à minha esquerda, Deus vai ouvir. Aleluia. Nós temos visto tanta tragédia, tantas pessoas que estão perdendo o juízo,
estão perdendo a cabeça. E nós vemos aqui a situação de um exército inteiro de homens de guerra. Mas quando chegaram e viram aquela destruição, aqueles homens então começaram a chorar. Diz no mundo lá fora que o homem não chora. Muitos pais ensinam as crianças, quando é um menino, fala assim: menino não chora, homem não chora. Mas nós vemos aqui que esses homens choraram, até não houve neles mais força para chorar. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha chorado dia após dia, chorado. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vai vir a alegria. Aleluia. Pela manhã vai vir a tua vitória. Talvez você passou hoje chorando, talvez você passou hoje olhando para a situação material da sua vida, talvez você esteja em crise financeira, talvez algumas coisas na tua vida não estejam encaminhando, mas Deus nessa noite está dizendo: eu estou contigo. Aleluia. Eu estou Glória contigo. A Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Então aqueles homens então estavam chorando. Algo terrível então aconteceu ali. E aqueles homens queriam, diz a palavra de Deus, queriam matar Davi. Falaram assim: Davi, você é o culpado dessa situação. E muitas vezes nós ficamos também, acontece algo que não estava planejado na nossa vida, acontece e nós começamos a procurar quem é o culpado. Quem é o culpado das coisas acontecerem? E muitas vezes nós perguntamos assim: por que Deus? Esses homens então chegaram ali e começaram a tentar apedrejar Davi. Eles não falaram assim: por que Deus? Eles foram direto a Davi. Muitas vezes em nós acontece coisa na nossa vida e nós nos questionamos: por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Por que, Senhor? E nós ficamos com esse questionamento. Mas algo que nós aprendemos, que o Senhor quer nos levar ao nível maior. Nós temos que passar por provas e sermos aprovados. Davi foi provado naquela hora, mas ele tinha uma opção de ficar prostrado ou se levantar e mudar a situação. Deus nessa noite nos dá a condição de ficar prostrado ou mudar a situação na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós ficamos carregando problemas e anos. E muitas vezes aqueles problemas da nossa vida, eles começam a se tornar confortáveis. Começam a se tornar assim hábito na nossa vida. E nós começamos a carregar esse tipo de problema. Mas Davi, quando ele chegou o momento, ele teve que decidir. Ou ele ficava prostrado, ou ele ia na luta. Por isso não fique nessa noite procurando o culpado. Aleluias, ou achar que Deus está te castigando. Deus quer te provar para que você seja aprovado. Aleluia. Como disse Paulo: em tudo fui provado e perseguido, foi maltratado, foi preso, foi açoitado. Imagine a situação do apóstolo Paulo. Mas em tudo eu fui provado. Aleluia. Por isso que ele chegou naquele versículo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Nessa noite, será que nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Amém. Será que nós podemos dizer isso? Muitas vezes nós não podemos falar porque não temos ainda toda a certeza e a confiança em Deus. Nós conseguimos confiar em Deus quando as coisas estão indo tudo maravilhoso. Quando as coisas começam a ficar difíceis. E daí, será que nós confiamos em Deus ou não? É fácil confiar em Deus? O que vocês acham? É fácil? Não. Não é fácil. Eu já contei aqui e vou contar para os irmãos. Eu estava na cidade de Piraquara e eu ia começar a pregar, e se levantou uma missionária e disse assim: hoje, pastor, o senhor vai ver a mão de Deus sobre a sua vida.
E eu terminei a culto, terminei, preguei. Deus operou, Deus fez. E eu peguei e fui embora com o meu carro, eu fui embora. E aí o irmão falou assim, viu, me dá uma carona para ir buscar uma irmã. Eu peguei o irmão, levei ele até lá. Quando eu estou lá esperando o irmão pegar a sua irmã, aparecem 5 rapazes, todos armados, e fala assim, perdeu, desce do carro e deixa a chave aí. Eu desci do carro e eles pegaram o carro e foram embora. E daí naquela hora que eu lembrei assim daquela palavra, você vai conhecer e saber que é Deus. Naquela hora ela podia entrar em desespero, ou lutar com aqueles rapazes, dizer assim, não vou entregar, eu não vou entregar. Mas naquela hora assim, está na mão do Senhor. Eles pegaram aquele carro para fugir, eles fugiram. Depois de 2h30, a polícia achou o carro. Não tinha estragado nada, estava sem a chave. E aí um dos ladrões deixou uma Bíblia com um pedido de oração, porque as Bíblias estavam dentro do carro. Então um deixou uma cartinha assim, ore pela minha família e tal, e deixou ainda R$4 de oferta. Glória a Jesus. Aleluia. Mas são situações que na nossa vida nós não estamos preparados para que aconteça. E muitas vezes acontece algo menos que isso. E nós ficamos chateados, aborrecidos. E Deus nessa noite está dizendo assim, eu preciso de homens e mulheres valentes. Amém. Aleluia. Então diz o versículo 6 que Davi ele se angustiou. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Imagina, estavam todos no mesmo barco, estavam todos na mesma situação, mas queriam culpar aquele homem. Muitas vezes nós estamos no mesmo barco, sim ou não? Nós estamos no mesmo barco. Jesus é o comandante desse barco, nós estamos. E nós não podemos guerrear entre nós precisamos andar junto e dizer assim, meu irmão, estou aqui, vou segurar você. E o que nós temos visto nesses dias, como igreja? Nós temos visto um acidente, ontem um menino foi atropelado, está no hospital, os irmãos da igreja estão doentes, estão em tratamento, outros estão sofrendo, e o Senhor está dizendo assim, nós precisamos nos levantar, e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, o inimigo não vai prevalecer. Há casamentos destruídos, casamentos que muitas vezes são só de fachada, dentro de casa, só em 4 paredes, sabe como funciona. Eu conheci um casal, e toda vez que eu ia conversar com um, conversava com o outro, cada um dizia uma história. E um dia eu falei assim, eu não converso com nenhum, sozinho, com cada um tem uma história, eu vou conversar com os dois. Aí quando eu encontrava os dois na igreja, eles olhavam para mim e diziam assim, viu, está tudo bem lá em casa, pastor. Lá em casa está tudo bem. Mas quando eles decidiram um dia, confessaram um dia, que eles brigavam, e decidiram então não se arranhar na cara, nem se bater na cara, mas os braços eram todos arranhados. Estavam na igreja, até que chegou um momento que tem que ser confrontado, uma hora tem que mudar. Diga glória a Jesus. Então Davi estava ali muito angustiado. Davi estava ali naquela luta. Enquanto Davi estava angustiado, alguns estavam murmurando e culpando. Por isso que 2 atitudes nós vemos aqui. Ele diz assim que a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Enquanto uns resolveram achar culpado, Davi falou assim, eu vou buscar em Deus. Será que nós estamos dispostos a buscar a Deus quando estamos doentes? Quando nós estamos em crise, você tem disposição em buscar a Deus?
Será que nós temos disposição de buscar a Deus quando estamos em crise? Sabe aquele dia que está aquele dia da luta? Tem uns que é na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na sexta-feira. Alguns anos atrás eu tinha uma luta. Toda sexta-feira, chegava toda sexta-feira e entrava em luta, desde de manhã cedo, assim, era um tormento. Até um dia que eu falei assim, chega, na sexta-feira não, todo santo dia. E muitas vezes nós temos isso. Qual que é a luta? A minha luta era acordar cedo, eu tinha um mau humor muito terrível, eu era mal-humorado cedo, não dava bom dia para ninguém, eu acordava mal-humorado cedo, depois do almoço eu melhorava. Até um dia que Deus falou, vocês têm que mudar. E muitas vezes talvez você esteja aqui na igreja sofrendo de mau humor. Sim ou não? Tem gente que não amanhece do dia alegre. Tem gente que amanhece do dia que... Mas está bravo comigo? Não. É do ser humano. Ou não dormiu direito, ou teve pesadelo, mas de repente está ali. Mas aí eu tenho a opção de chegar no serviço e ficar alegre com todo mundo, ou simplesmente chegar no serviço e ficar fechado. Eu vou ter um grande problema, que as pessoas vão olhar assim, nossa, mas todo dia está nessa luta. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, nessa noite, tenha ânimo, se alegre no Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então, se renove em Deus. Nós precisamos nos renovar no Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, que quando nós passamos por luta, nós não podemos deixar o medo e a preocupação atrapalhar a nossa vida. Duas coisas que atrapalham a nossa fé: medo e preocupação. Sabe aquele dia que você sai de casa e pensa que vai dar coisa errada? Tem gente que pensa assim, e se vai dar coisa errada, porque o inimigo coloca. Vai na rua, pensa que vai acontecer alguma coisa. Vai viajar, pensa que vai acontecer tudo quanto é tragédia. E aí o inimigo coloca na mente e as pessoas começam a viver na insegurança. Sim ou não? Começam a viver inseguro. Se você já foi decepcionado alguma vez, a insegurança está junto. Muitas vezes, se você teve uma amizade e se decepcionou com a amizade, hoje as pessoas já se relacionam meio distante. Por quê? Porque vai que eu me relaciono com ela e me abro com ela e me decepciono de novo. Mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, Jesus, Ele não quer isso. Nós precisamos nos entregar de todo o coração. Aleluia. Por isso que quando temos uma dor emocional, outros problemas que não sabemos como resolver, a mente cria uma doença ou uma dor em alguma parte do nosso corpo, e com essa dor algo em nós se concentra, e assim evitamos de lidar com algo mais doloroso. Quando nós temos alguma situação na nossa vida que nós não queremos resolver, nós nos concentramos em outra coisa. Se muitas vezes assim eu não estou bem comigo, então a minha concentração vai ser na igreja. Eu venho para a igreja e começo a me concentrar nas coisas que estão erradas, e começo então a falar de coisas que estão erradas, então eu desvio daquilo. E muitas vezes esses problemas acontecem dentro de casa. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aqueles homens desviaram o foco daquele problema que estavam vivendo e colocaram a culpa no Davi. Você é Davi. Se você estivesse aqui, se nós estivéssemos aqui, não tinha nada acontecido. Como disse Marta e Maria, se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Então falaram, ó, Jesus, o senhor chegou atrasado, ele morreu. Por isso que tem situação na nossa vida que nós não podemos, tem problema que nós não podemos evitar. Diga para o irmão assim, existem problemas que não dá para evitar mais. Tem que resolver. Amém? Tem que resolver. Quando você vai olhar para Davi, ele fugiu, mas teve um momento que ele teve que resolver. Então não fuja dos problemas. Comece a resolver. E que espécie de assunto temos medo de confrontar?
que torna a doença a dor mais atraente. Sabia que tem gente que gosta de se viver doente? Que chama atenção ser doente. Como é que está? Como é que está hoje? Como é que está? Vai lá. E hoje? Hoje eu não dormi nada de noite. Não está doendo, não. Mas não dormi. Como é que está? Mais ou menos. E isso sai uma atração. Aleluia. E nós como cristãos, nós temos que dizer assim: Senhor Jesus, eu não nasci bem, mas vou ficar bem. Amém. Aquela canção que nós cantamos, o amanhã será melhor. Isso não é verdade? É verdade. Tem que ser verdade na minha e na sua vida. Se hoje não foi bom, amanhã tem que ser melhor que hoje. Seu dia foi bom hoje? Amém. Quantos dias foi bom hoje? Amém. Glória Amém. a Deus. Quantos tiveram um dia cansativo hoje, trabalharam bastante? Amém. Amém. E amanhã? De novo. Mais trabalho. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma dona de casa, ela não trabalha todo dia. Quando a dona de casa resolve falar assim, viu? Para o marido e para os filhos, eu não vou fazer nada. Não vou limpar. Não vou lavar a roupa das crianças. Que Não vou será limpar a essa? casa. O que vai acontecer? Vai acontecer o caralho. Não é? E você vê que as mulheres são guerreiras, todo dia elas estão ali. Né? Muitas vezes o marido chega em casa, não fez nada hoje. Diga Manda panela misericórdia. na ideia. Aleluia. Então Deus, Ele quer que nós devemos ser valentes. Aleluia. Por isso que culpa e medo, vergonha e sentimentos de indignidade não pode estar no nosso coração. Amém? Não se sinta indigno. Muitas pessoas estão na igreja e se sentem que não são amadas. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, de todo o coração: eu amo você. Eu Em Cristo amo Jesus. você. Tem gente que não se sente amada. Tem gente que se sente rejeitada. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha. Não tenha vergonha. A timidez, diz a palavra de Deus, que os tímidos não ganharão Oh, eles. misericórdia. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Aleluia. Então nessa noite não ache culpado. Esqueça. Amém. Esqueça quem é o responsável. Aleluia. Porque se nós começarmos, o que acontece quando nós não esquecemos de quem é o responsável? Os pensamentos nossos vão se tornar em ira. Então se Davi não olha, começa a pensar assim: não, mas aqueles amalequitas, é aquilo. Ou se aqueles homens começam a falar: não, vamos matar Davi. Foi ele o culpado. Eles tinham matado Davi e não tinham recuperado a sua família. Davi então, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Com a cidade queimada, sem os seus filhos, sem as suas mulheres e com o seu exército contra, ele se fortaleceu no Senhor. Hoje nós vemos assim a maior luta é dentro de casa, uns contra os outros, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, cunhado contra cunhado. Sim ou não? É luta. Aí fala assim: aquele teu parente, não é, mas não é nosso, não. Aquele teu parente lá. Tem que mudar, gente. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aquele lá é teu parente, é meu parente. É meu cunhado, minha irmã. Aleluia. E nós vemos hoje, na televisão, quantas pessoas hoje estão morrendo da mesma família. Semana retrasada, se não me engano, em Piraí do Sul, o rapaz deu um surto e matou. A mãe matou todo mundo, 4 pessoas. Surtou, 18 anos. Ele foi lá, matou a mulher do bar, foi lá, matou a mãe, viu uma mulher grávida, resolveu matar. Quando nós olhamos aqui, esses homens tinham tudo para surtar, sim ou não? Mas surtaram? Eles queriam surtar. Mas tinha alguém
que estava ali com juízo, que era Davi. Davi fez o que? Se fortaleceu no Senhor e foi buscar a Deus. Diga glória a Jesus. Deus está falando, irmãos. Diga para o irmão assim, antes de surtar, nós vamos orar. Aleluia. 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 Sabe aqueles momentos de ímpeto assim? Mas estava aqui. Estava aqui. Nem estava, ele nem pegou, nem esqueceu, deixou em algum outro lugar. Aí nós surtamos, xingamos. Daí tem que chegar lá, se tiver humildade, se viu, me perdoe. Me perdoe. E quando não faz isso? Tá falando de mim. Davi quer. Davi podia ter surtado e pôs tudo a perder. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho da Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Então trouxe a estola sacerdotal e consultou Davi ao Senhor. Perseguiria esta tola, alcançará-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue, de certo que alcançará, e tudo libertarás. Deus falou: vai atrás, persiga, ataque. Deus nessa noite está te dando estratégia. É a hora de atacar ou não? É a hora de eu confrontar ou não? É a hora de eu ir para cima ou não? Deus vai te dar estratégia. Amém, Jesus. Deus vai te dar estratégias. Existem pessoas que estão aqui, que estão vivendo um conflito familiar. Não sabe se ataca, não sabe se recua. Mas na hora certa o Senhor está dizendo assim: eu vou te dar estratégia. Aleluia. Eu vou te dar estratégia. Eu vou ir na frente, vou preparar Amém, todas as Jesus. coisas. E a hora que você chegar, não vai precisar nem falar muito. Já vai estar com a resposta nas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Para nós encerrar nessa noite. Então a reação de Davi em frente à calamidade foi de se encorajar, de se fortalecer. Aleluia. Por que Davi fez isso? Porque lembrou das vitórias e livramento que Deus tinha dado. Nós temos que lembrar das vitórias e livramento que Deus nos tem dado. Quantos livramentos Amém, Deus deu? Jesus. Levanta a mão. Glória a Deus. Quantas vitórias Deus já nos Aleluia, deu? aleluia, Jesus. Amém? Amém. Cada um de nós que está aqui já recebeu uma vitória de Deus. Amém. Já recebeu um livramento de Deus. Então, quando ele teve o alvará do Senhor dizendo assim: vai lá e lute, ele foi atrás, porque Deus deu uma palavra. Não vá lutar sem antes ter uma palavra de Deus. Espere uma palavra de Deus e vá para cima do inimigo, porque você vai vencer. Amém? Amém. Aleluia. Por isso que, para nós concluirmos nessa noite, a dor é inevitável, sim ou não? Sim. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. A dor vai ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu estou com a minha esposa ali, nós estamos pelejando. Estamos pelejando toda semana, Ponta Grossa, toda semana, quimioterapia. Estamos ali. A dor é inevitável, sim ou não? Sim. O sofrimento que ela faz é inevitável. Mas cabe a nós agora viver sofrendo ou continuarmos alegres. Aleluia. Por isso que você olha muitas vezes para o irmão está sorrindo. O irmão às vezes está na igreja aqui e está sorrindo, está dando glória a Deus. Muitas vezes também não tem o que comer em casa. Muitas vezes está com a água cortada. Está sem luz na casa. Mas ele está aqui adorando e glorificando a Deus. Amém. Por isso Deus quer mudar o nosso coração hoje. Hoje Deus está dizendo para você se levantar e ser um valente de Deus. Amém. Amém, Glória a irmãos? Deus. A dor vai ser inevitável, mas o sofrimento você escolhe. Amém? Amém. Fique de pé no nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua luta, o que você está passando nessa noite. Qual é o sofrimento que está rondando a sua vida. Mas Deus essa noite quer te libertar. Aleluia. Vou chamar o grupo de louvor, nós vamos
cantar mais um louvor, vamos orar pela mesa e vamos encerrar este culto em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a falar com Deus. Se a palavra tocou no teu coração, qual é o sofrimento que você está enfrentando na sua vida? Aleluia. Qual é a luta que você está passando? Tem pessoas que estão em depressão, tem pessoas que estão no vício da bebida, tem casamentos que estão destruindo, as pessoas estão pedindo divórcio, acabou o amor. E nós como igreja nessa noite precisamos clamar, diga a Deus, cuide. O mundo está querendo contaminar as nossas crianças, nós precisamos, Deus, cuide das nossas crianças, cuide dos nossos filhos, proteja, livra, Senhor, dessa maldade que assola este mundo. E nós precisamos orar a Deus. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a falar para o Senhor qual é a tua luta. Enquanto eles vão louvar o Senhor, comece a clamar ao Senhor. Qual é o teu sofrimento?